Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus sejam com todos nós. Em mais um tempo de celebração da Ceia do Senhor, nos encontramos nessa distância, mas em plena comunhão com Cristo que celebra conosco e uns com os outros que participamos do mesmo pão e do mesmo cálice. Nós vamos fazer a primeira leitura bíblica na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 18 e, na sequência, os versículos 22 e 23. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Pensando nessas palavras de Paulo, às vezes me pego surpreso com o fato de que a mensagem da cruz pode parecer loucura hoje para muitos cristãos. Cristãos que vão aos poucos se afastando do Evangelho e se entregando a outras mensagens que se parecem com o Evangelho, mas que numa análise mais profunda contrariam radicalmente aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus viveu. A mensagem da cruz é a mensagem do perdão dos pecados. A mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus que nos acolhe na condição em que estávamos para transformar essa condição, para transformar a nossa vida e para que sejamos nós semelhantes a Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida por nós na cruz. Que a nossa alegria esteja, então, nesta mensagem da cruz, nesta oferta de perdão, no presente da graça de Deus, para que o nosso coração celebre ao Senhor que nos acolhe no seu amor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, celebramos ao Senhor nesta hora, porque também a mensagem da cruz de Cristo nos convida a este tempo de comunhão, a este tempo de celebração. Louvamos ao Senhor que nos acolhe em Tua graça e tem comunhão conosco através deste pão e deste cálice. E assim, pela Tua palavra, tem transformado a nossa vida todos os dias. Que este milagre continue acontecendo, para que a Tua igreja se regozije cada vez mais na cruz de Cristo, que proclama o perdão e a salvação. Que assim seja, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos.
que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo. Nossa última semana foi mais uma vez marcada pela tristeza. E é muito triste iniciarmos mais uma devocional enquanto o número de infectados e o número de mortes pelo coronavírus se multiplica tão rapidamente. O fato é que nesta última semana completou um ano de pandemia. E amanhã, dia 15, fará exatamente um ano que nós tivemos o nosso último culto presencial. Eu bem que gostaria de trazer boas notícias a respeito do retorno das nossas atividades presenciais, mas, infelizmente, a dura realidade nos obriga a continuarmos sendo cautelosos, a continuarmos aguardando a vacinação e a melhora dos números, enquanto nós nos preparamos para retornarmos presencialmente. E enquanto nós nos preparamos, nós continuamos nos alimentando com a palavra, continuamos nos alimentando com a ceia do Senhor. E nesse momento nós faremos a leitura de 2 versículos, que eu acredito que nos ajudarão a compreender melhor o que nós estamos vivendo e principalmente como nós devemos nos colocar, nos comportar como cristãos em meio a essas circunstâncias. O primeiro versículo está no Evangelho narrado por Lucas, capítulo 23, é o versículo de número 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. O segundo versículo, Lucas capítulo 9, versículo de número 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A cruz é o maior e o mais significativo símbolo do cristianismo.
O reverendo John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, afirma que a compreensão do significado da cruz leva o ser humano à adoração. Isso porque a cruz simboliza o amor de Deus por nós, ao entregar o seu Filho para nela morrer. A cruz simboliza o amor do Filho, ao obedecer este plano eterno de salvação, entregando a sua vida no nosso lugar, morrendo em nosso lugar. Assim, na cruz de Cristo, ele paga o preço pelos nossos pecados e ele faz cumprir a vontade eterna de Deus. Ele encarna e manifesta o amor de Deus através da sua cruz. Mas, para que nós possamos honrar este amor maravilhoso do Pai e do Filho, nós precisamos então compreender e aplicar o significado da cruz de Cristo na nossa vida. E eu acredito que esses 2 versículos que nós lemos vão nos ajudar nessa tarefa. O primeiro versículo ilustra um fato: carregar a cruz por obrigação. Lucas 23, 26 menciona um tal de Simão, que era natural da cidade de Cirene. Ele voltava do trabalho e foi então obrigado a carregar a cruz de Jesus. Segundo a história, Cirene era uma cidade grega que ficava no litoral da África. E há registros de que muitos judeus moravam naquela cidade. Mas o Simão, que ficou famoso aqui, que ficou registrado na história da crucificação de Jesus, ele devia ser morador de Jerusalém, porque o versículo nos traz a informação de que ele estava voltando do campo. Em outras palavras, é como se nós estivéssemos sendo informados de que ele estava voltando do seu trabalho diário. E na volta do seu trabalho, ele passou pelo lugar onde Jesus estava sendo obrigado a carregar a sua cruz, em direção ao Calvário, em direção à sua crucificação. E é interessante perceber que o versículo não diz que Jesus não estava conseguindo carregar a cruz, embora saibamos que naquele momento ele estava muito fraco. O versículo também não nos informa que Simão tivesse alguma compaixão por Jesus. Isto provavelmente significa que aquela era uma situação que é chamada de fortuita. Ou seja, aconteceu, como alguns costumam dizer, por acaso. Simão não teve vontade de carregar a cruz de Cristo. E certamente ele nunca planejou uma situação como aquela. O segundo versículo que nós lemos ilustra outro fato importante. Se por um lado temos Simão carregando a cruz por obrigação, por outro lado temos as palavras de Jesus, que nos ensinam a carregar a cruz por amor, por compromisso. Lucas, capítulo 9, versículo 23, registra justamente estas palavras de Jesus, que são muito mais do que um convite, são um chamado. Negar a si mesmo é despir-se da vontade própria, abandonando desejos e inclinações pessoais. Tomar a cruz é saber que a morte faz parte do caminho do Senhor. E mais, é deixar morrer os nossos próprios sonhos egoístas e aquela cobiça que nos faz pensar no que não edifica. Assim, negar a si mesmo e tomar a própria cruz devem ser ações diárias. Segundo as palavras de Jesus, isso deve acontecer diariamente. Devem ser ações desejadas e suplicadas por nós em oração, ainda antes do nosso café da manhã. Para concluir,
irmãs e irmãos. Pensemos nessas duas realidades apresentadas nos 2 versículos que lemos. De um lado temos Simão, por acaso, entrando na história da crucificação e sendo obrigado a carregar a cruz de Jesus, que é um símbolo tão importante, que é um símbolo tão marcante na história do cristianismo. Por outro lado, temos as palavras do próprio Jesus, o chamado do próprio Jesus para aqueles que verdadeiramente querem ir atrás dele, para aqueles que verdadeiramente querem segui-lo. E para estes, Jesus diz então que é necessário negar a si mesmo e aí então carregar a própria cruz. A mensagem da cruz é o anúncio de que Deus Pai nos ama e nos acolhe através do seu Filho Jesus. Mas é ao mesmo tempo um chamado para todos aqueles que desejam de fato ser discípulos de Jesus, para que tomem a sua cruz, para que neguem a si mesmos, porque se nós o amamos e o adoramos, nós o amamos e o adoramos porque ele nos amou primeiro. E justamente por amor e por adoração ao Senhor, nós então negamos a nossa própria vontade, nós carregamos diariamente sobre os nossos ombros o compromisso com Cristo, nós seguimos os seus passos, fazendo morrer a nossa velha natureza. Irmãs e irmãos, que o Senhor, em sua infinita graça, nos abençoe e nos capacite, para que jamais venhamos a ser encontrados carregando a cruz por obrigação, por constrangimento, mas o nosso amor, o nosso compromisso com o Senhor seja sempre testemunho deste amor e deste compromisso que Ele tem por nós. Vamos negar todos os dias a nossa própria vontade. Vamos todos os dias tomar a nossa cruz e vamos todos os dias seguir as palavras e o exemplo de Cristo Jesus. Vivemos dias em que a igreja precisa, mais do que nunca, manifestar o seu compromisso com a cruz de Cristo, com o Cristo que morreu e que triunfou sobre a morte a partir da cruz. Que Deus, então, nos abençoe e capacite, em nome de Jesus. Amém. A mensagem da cruz, loucura para tantas pessoas que desejam alcançar as bênçãos de Deus pelo seu próprio esforço, na verdade nos convida a descansar neste acolhimento, neste verdadeiro aconchego que Deus nos proporciona através do seu Filho Jesus. E esta mensagem da cruz, repetidas vezes, nos faz perceber como nós somos indignos de ter comunhão com Deus, mas como este Deus é amoroso a ponto de sempre nos receber e transformar a nossa vida pela mensagem da cruz. É por isso que nós temos plena confiança, não em nós mesmos, mas na graça de Deus, quando recordamos o que o Evangelho nos ensina, que Jesus, na noite em que foi traído, estando reunido com seus discípulos, deu graças, partiu o pão e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por cada um de vocês. Tomem, comam e façam isso em memória de mim. Hoje, tomamos e comemos deste pão baseado na mesma graça que nos convida a esse tempo de comunhão preciosa com o Senhor. Na sequência, Jesus toma o cálice, dá graças e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue vertido por cada um de vocês. Tomem, bebam e façam isso em memória de mim. Da mesma maneira como aqueles discípulos puderam beber do cálice, nós hoje somos convidados a este cálice de paz, de alegria e de comunhão. E celebramos este banquete espiritual, sabendo quem é que nos sustenta, quem é que nos acolhe,
Quem é que tem cuidado de nós, mesmo em dias tão difíceis como nós estamos vivendo? Que ao celebrarmos a ressurreição de Cristo através desta ceia do Senhor vivo, também seja reavivada em nós a esperança e a fé. Nesse momento, sirva a sua família, sirva-se do pão e do cálice, celebre ao Senhor com alegria, servindo também as crianças e aproveitando para explicar o momento significativo desta ceia.
Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um tempo de comunhão, mesmo em circunstâncias tão difíceis, Deus, com números tão alarmantes e dramas tão constantes que estamos vendo e ouvindo todos os dias. Nós sabemos que o Senhor mantém o governo absoluto de todas as coisas e a mensagem da cruz proclama a Tua graça estendida em nosso favor. E nós clamamos, Pai, para que na Tua graça o Senhor socorra e abençoe todas as pessoas que estão sofrendo, fazendo tratamento em casa ou internados, também os familiares angustiados nesse momento e, principalmente, Deus, socorra na Tua graça aqueles que estão enlutados, que todos contem com o Teu favor e com essa ação especial do Teu Espírito Santo em favor de cada família. Que o Senhor também abençoe, Deus, providenciando uma solução num tempo mais breve possível, para que todas estas coisas possam voltar à nossa normalidade. Mas sem nos esquecermos jamais que nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor, independente de como estiverem essas circunstâncias. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E em qualquer lugar deste mundo, Deus, onde estiver alguém sofrendo, que a mensagem da cruz chegue até estes ouvidos, a este coração, trazendo paz e alegria do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a coragem e o conforto do Santo Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família e toda a Igreja de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.